Sim, infelizmente não tem para onde a gente correr, né? E essa é uma forma que a diretoria adotou, é uma estratégia já traçada, definida, conhecida por todos nós e que vem se mostrando eficaz. Pelo menos vem dando certo. Não é o que gostaríamos de ter muito mais a oportunidade de ver os meninos aqui, os meninos contribuindo, de repente fazendo história, mas a venda eu entendo como um excelente negócio. Um negócio muito bom, muito positivo para os cofres do Flamengo. Eu também teria feito se lá estivesse Marcão Beton. Acho que isso aumenta, inclusive, a nossa capacidade. Vale lembrar que a construção orçamentária para esse ano, nós tínhamos que atingir uma meta em torno de 70, 75 milhões de reais. A gente está falando em 49, 50 milhões de euros. É o que o Flamengo conseguiu aí, né? O Flamengo muito mais do que dobrou. Isso por si só vai ajudar a potencializar o superávit desse ano. É verdade que a gente está aí prestes aí a, de repente, conseguir fazer aquisição de jogadores, que inclusive foram promessa, né? E isso ainda não aconteceu. Então, a expectativa ainda permanece, mas o Flamengo hoje detém, versus as vendas que construiu, né, uma boa gordura para a aquisição de novos atletas, Marcão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Só que é os modos operandi hoje da atual diretoria. Então, eu tenho que parabenizar porque eu considero uma boa venda e a permanência da mais-valia também. É algo que à frente a gente vai poder botar uma grana no bolso. A título de informação, né? Matheus França foi a venda mais alta da janela. É a venda mais alta da janela, né? O Flamengo vendeu na janela não, né? Em 2023, na verdade. O França por 20 milhões, né? Sem contar os bônus, né? O França 20 milhões, João Gomes 18,7 milhões, tudo de euros, tá? O Pablo Mari ainda teve uma revenda e rendeu 2,5 milhões de euros. O Mateusão por 2 milhões, o Ramon, lateral, por 1,5 milhão, Gustavo Henrique rendeu 1,4 milhões, o Vitor Gabriel, que estava no Ceará e foi vendido, rendeu 1,1 milhão, o Tuller, 900 mil, o Otávio Zagueiro, 500 mil e o Marinho por 400 mil. O total arrecadado pelo Flamengo em 2023 com venda de jogadores é de 48,7 milhões de euros. É muita grana, né, Perrotinha? É muita coisa, assim. O Flamengo tem essa estratégia mesmo, vende os garotos, contrata jogadores mais experientes, mais formados, né? Tem dado certo, né? Então é uma estratégia que tem rendido os títulos. E aí o Flamengo segue nessa batida aí. A meta desse ano foi concluída, assim, mas passou de longe, né? Que a gente tinha para vender. Passou de longe, né? Mostra mais uma vez a competência do Flamengo na formação, na captação de jogadores para a base e mercado, né? O Flamengo está bem nesses últimos anos. A gente ouve de torcedores e até de profissionais de outros clubes. Lembra a pergunta antigamente? Da onde vem o dinheiro do Flamengo, né? Da onde vem, né? Agora como é que valoriza tanto no Flamengo? Porra! Absurdo! Não, eu vi uma hoje de um botafoguense no Twitter falando assim, porra, esses moleques do Flamengo sobe, dá 2, 3 dribles no Carioca é vendido por milhões. Aí eu acho que foi o Euclides que respondeu, né? Falou assim, quem comprou foi o dono do teu time, reclama com ele, né? Que foi o Textor que comprou o Matheus França. E que já estava namorando o Matheus França há muito tempo, tá? Ele já conversou com o Landim, inclusive, há muito tempo atrás já. Ele já vinha monitorando o Matheus França desde a chegada dele no Botafogo há bastante tempo, né? Quer dizer, nem tanto tempo assim, né? Mas vamos lá. Cara, o que eu literalmente espero é que as estratégias de mercado do Flamengo na última ponta, porque me parece assim, essa primeira ponta, ano a ano, o Flamengo vem se consolidando no mercado como um dos grandes clubes da América do Sul que formam e fazem esse mercado girar, né, de base, né, alimentando a Europa principalmente. Então, beleza, tá funcionando. E tem outros, né? Já disse há muito tempo aí que tem algumas outras joias da base do Flamengo que já estão sendo formadas e que vão vir com o mesmo brilho que teve todos esses últimos que foram muito bem vendidos, né? O Flamengo vem mantendo uma média de venda de jogadores formados no Ninho do Urubu que
tem realmente dado orgulho. Dito isso, agora o trabalho na última ponta, né? Dessa grana que o Flamengo vem recebendo e que acaba usando para fazer as contratações pontuais necessárias para o seu elenco e valorização do mesmo ao longo do tempo, ou seja, renovando com aquelas peças que são fundamentais para a manutenção da performance do clube, é que eu acho que a estratégia às vezes está dando umas sabonetadas, porque está ficando cada vez mais difícil. Percebam, o Flamengo já está num nível de contratação que ela está muito difícil. O nível do elenco do Flamengo tá alto para um caralho, né? E aí, quando você precisa contratar, a contratação já é de jogador inquestionável, né? E essa contratação é difícil. Essa contratação, o Flamengo precisa aprender a fazer esta contratação. Percebam que na última janela e a janela atual, o Flamengo, embora tenha feito as contratações até boas, no caso do Alan, né? Acho que é a contratação inquestionável por todo mundo, nessa janela principalmente, né? O Luiz Araújo continua sendo aquela pergunta que não acaba, né? E que não vai acabar tão cedo. E o Gerson no começo do ano, que também, mas era já um jogador, uma reintegração do jogador, né? A gente vendeu e trouxe de volta, né? Então, mas quando você precisa elevar o patamar ou manter um patamar muito alto para a contratação, eu acho que essa contratação precisa ser mais bem trabalhada. O Flamengo deu com burros na água na janela de julho do ano passado, na janela de dezembro e janeiro e na janela agora de julho deste ano, com relação a contratações de grande relevância. O Flamengo não conseguiu trazer o Oscar, o Flamengo não conseguiu trazer o Claudinho, o Flamengo está muito próximo de não conseguir trazer um Wendel de novo. E tinha outros também, que agora eu não vou me recordar o nome, tinha outros jogadores de nível também que o Flamengo não conseguiu trazer. Por quê? Já são contratações de um nível mais alto, de jogadores que estão jogando nos seus times na Europa. Isso faz diferença. Eles não estão sendo colocados de lado e que viriam literalmente agora para, tipo, cara, ou uma sucessão daqueles que porventura vão sair do clube por uma questão de idade, por uma questão de performance que já começou a cair, entendeu? Ou vão disputar literalmente, fazer sombra para aqueles ali que... É tipo o Pedro e Gabigol, né? Fazer sombra ali e disputar a vaga para o elenco ficar cada vez realmente mais forte. Então, assim, me preocupa essas contratações. Me preocupa. O Flamengo está com dinheiro, mas não está sabendo fazer. A impressão que eu tenho, tá? Acho que foi muito... E aí eu não quero diminuir o trabalho do Spindle e do Braz, não. Estou falando sério. Não quero. Mas eu acho que está precisando de um algo a mais aí que precisa servir de aprendizado. É a terceira janela que o Flamengo não consegue fazer. O De La Cruz também, tá? Uma contratação de grande nível. De grande nível. O Flamengo não está conseguindo fazer. Isso me preocupa.